Olha, eu sei que escrever um TCC ou uma dissertação não é fácil, mas se você fizer de qualquer jeito, se você empurrar esse processo com a barriga, as coisas só vão ficar piores. Pensa comigo. Se você não organizar e nem planejar a sua pesquisa, provavelmente vai acontecer as seguintes coisas. Primeiro, você vai errar muito antes de começar a acertar. Segundo, muitas etapas do processo vão atrasar e você vai viver pedindo mais prazo para o seu orientador. E ainda você vai precisar lidar com procrastinação, estresse e ansiedade. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar muito desanimado e vai ficar com vontade de desistir. Mas nem todo mundo passa por isso. Quando você senta para planejar e organizar, o processo ele fica muito mais simples e mais tranquilo. E as chances de você passar por tudo aquilo que eu te falei ficam muito pequenas. E como eu não quero que você passe por isso, eu tô aqui para você aprender a planejar e organizar sua pesquisa em 7 passos bem simples e fáceis. Olá, meu nome é Alexia Barbosa e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este canal. Aqui você aprende a ter autonomia e confiança para escrever o seu TCC ou a sua dissertação com qualidade e sem depender do orientador. Bora pro papo de hoje? Se você está vendo esse vídeo no início de 2025, eu recomendo que você aproveite essa vibe de início de ano e de criação de metas para poder fazer esse planejamento. Mas, caso você esteja vendo em outro momento, também não tem problema. Toda a metodologia que eu vou te ensinar aqui, ela pode ser aplicada em qualquer dia e em qualquer mês. Mas, quanto mais cedo você se planejar, melhor vai ser, porque o planejamento vai ajudar que as coisas saiam conforme você está esperando. E, caso você tenha algum imprevisto, recalcular a rota e fazer um plano B é muito mais fácil quando você já tem um plano A. E para que você faça esse plano A, é importante que você saiba que, de modo muito simples e generalizado, a pesquisa tem essas 7 principais etapas. E, ao mesmo tempo que nós executamos essas atividades aqui, nós também temos que ler e escrever. Ou seja, a gente precisa ler os artigos, ler todo o material necessário e escrever a introdução, o referencial teórico, a metodologia e todas as outras seções que são necessárias. E como você deve imaginar, a gente não consegue escrever um bom texto acadêmico do dia para a noite. Para que isso aconteça, a gente precisa de tempo e dedicação. E é exatamente por isso que você precisa incluir a leitura e a escrita na sua rotina. Você precisa ler e escrever praticamente todos os dias, pelo máximo de tempo que você puder. Seja 20 minutos, 30 minutos, 2 horas, 3 horas. Esses momentos mais curtos, de 20 a 30 minutos por dia, eles são muito importantes naqueles dias mais corridos, em que o que você tem são 20 ou 30 minutos. Mas essas sessões mais longas, de algumas horas, elas são fundamentais nessa etapa. Por quê? Porque é com esse tempo mais longo que você vai conseguir construir linhas de raciocínio mais profundas, coisa que um texto acadêmico pede. Então, naqueles dias que forem mais tranquilos, ou principalmente no final de semana, se dedique um pouco mais, faça essas sessões um pouco mais longas, faz um bloco de 50 minutos, descansa 15, mais um bloco de 50, descansa 15 e assim por diante. É importante que você saiba que haverá momentos em que você não vai conseguir se dedicar tanto à escrita. Por exemplo, quando a gente está na fase de coleta de dados. Dependendo da pesquisa, essa fase é muito cansativa. E assim, pode ser que você não consiga produzir tanto quanto você espera. Mas tá tudo bem. O importante é que, independente disso, você esteja envolvido com a pesquisa e
tenha todos os seus processos muito bem definidos, muito bem organizados e planejados. Antes de eu te mostrar na prática como você vai poder fazer esse planejamento e essa organização, eu vou te explicar como que vai ser a nossa dinâmica. Eu vou usar como exemplo alguém que vai se formar esse ano e precisa entregar o TCC em dezembro, mas ainda não escolheu o tema. Ou seja, meio que ela não fez nada ainda e tem um ano para poder executar todas essas etapas que a gente está conversando. Caso esse não seja o seu caso, usa esse princípio do que eu estou te explicando para poder adaptar e adequar sua realidade, que vai dar certo, ok? E para fazer esse planejamento, eu peguei um modelo de calendário gratuito para imprimir de cada um desses 12 meses que a gente precisa planejar. E se você quiser esse modelo aqui para poder planejar a sua pesquisa agora em 2025, eu vou deixar um link aqui na descrição para você acessar esse material gratuitamente. E por que eu fiz isso? Porque a ideia aqui é ser simples, para a gente focar mais no processo do que na ferramenta. Então, você não precisa de planos caros, de aplicativos, só se você quiser. Então, se você tiver essas ferramentas, ótimo. Mas se não tiver, esse material aqui gratuito, ele vai funcionar perfeitamente. E eu já usei muito essa estratégia que eu tô passando aqui para você. Eu guardo até hoje os registros que eu fiz lá na época que eu estava no mestrado. E eu continuo usando até hoje para poder organizar a minha rotina, para eu poder marcar aqui quando que eu vou ter mentoria, quando um aluno vai me enviar um texto para eu poder corrigir, quando eu preciso devolver esse texto. Então, esse tipo de calendário faz parte da minha rotina e eu quero que ele faça parte da sua também. Beleza, a gente tem esse calendário em mãos. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Faça uma previsão de quando você precisa entregar o seu TCC ou a sua dissertação. Esse vai ser o seu ponto de partida. Ah, mas está muito longe, eu vou defender só em dezembro, não tem como saber. Essa é só uma previsão, é uma data hipotética, tá bom? E aí, aqui vai ser interessante que você coloque sempre uma data um pouco antes da data real, para que você esteja seguro se acontecer algum atraso, se acontecer algum imprevisto. Por exemplo, essa pessoa hipotética que a gente está fazendo o planejamento aqui, né, ela vai defender em dezembro. Ela tem até dezembro para poder defender. Mas lá em dezembro é muito corrido, tem formatura, tem aquilo, tem aquela outra coisa. Então, a gente vai planejar para que essa defesa ocorra na última semana de novembro. Então, eu coloquei aqui sexta-feira, dia 28 de novembro, ok? Só que a banca, ela precisa ter acesso ao seu documento, ao seu TCC, à sua dissertação, mais ou menos uns 15 dias antes da defesa. Então, o nosso prazo para enviar o documento para a banca vai ser no dia 14 de novembro. E antes de enviar o documento para a banca, o seu orientador também precisa conferir, precisa dar aquela aprovação final. Então, a gente vai colocar para o seu TCC, a sua dissertação, estar prontinho aqui no dia 3 de novembro. Depois disso, a gente vai voltar lá para o início do processo, porque agora eu preciso que você liste todas as tarefas em ordem cronológica de execução. Então, primeiro eu preciso fazer isso, depois eu preciso fazer aquilo, depois eu preciso fazer aquilo. Novamente, aqui tá de modo muito simplificado, de modo muito generalizado, para você poder adaptar e assim ter autonomia para fazer o seu próprio planejamento. Aqui a gente também tem algumas tarefas que elas ocorrem ao mesmo tempo que outras, mas eu coloquei uma abaixo da outra para a gente conseguir ser o mais didático possível. Agora, nós vamos quebrar essas tarefas em tarefas menores. Por quê? Porque nós procrastinamos quando a gente não tem clareza do que precisa ser feito, quando a gente acha que vai demorar para poder acabar com aquela tarefa, que o prazo de entrega dela está muito longe. Então é por isso que nós vamos
dividir essas grandes tarefas em tarefas menores. Por exemplo, escrever o referencial teórico vai se transformar em escrever o tópico 1, escrever o tópico 1.1, 1.2. Quando você estiver fazendo o seu planejamento, você coloca sobre o que é esse tópico, tá? Coletar dados. Coletar dados é uma tarefa imensa, então nós vamos dividir essa coleta de dados em etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Mais uma vez, metodologia. A gente também vai dividir a metodologia em tarefas menores. Descrever o que eu fiz na etapa 1, descrever o que eu fiz na etapa 2 e assim sucessivamente. Da mesma forma, introdução. À primeira vista, escrever introdução pode parecer uma tarefa gigantesca. Você não sabe o que precisa escrever na introdução. Então, a gente vai dividir em descrever o contexto, detalhar o problema e a lacuna, justificar a pesquisa e mostrar o objetivo. E não, uma tarefa não se transformou em 4. Acontece que agora você tem muito mais clareza sobre o que precisa ser feito. E isso é muito melhor. Em seguida, você vai organizar todas essas pequenas tarefas em checklist. Por que isso? Porque aqui você vai marcando as tarefas que já estão concluídas e isso vai te dar uma maior noção de progresso. Você vai ver que as coisas estão saindo do lugar. E isso também vai te dar uma motivação para poder continuar avançando com aquela tarefa. Portanto, esse checklist e o calendário que eu te mostrei serão seus melhores amigos nessa jornada. E é por isso que no link da descrição aqui embaixo, você vai ter acesso a esses materiais gratuitamente. E falando em calendário, a gente vai voltar lá para o nosso calendário inicial, porque agora você vai definir ali mais ou menos por quantos dias você vai se dedicar a cada tarefa. E olha, isso daqui é extremamente essencial para conduzir bem a sua pesquisa e a sua escrita. Porque se a gente não tem um prazo para acabar, se a gente não tem um prazo para entregar, a gente vai enrolar. Então eu considero que essa etapa aqui, ela é crucial para a gente ter uma boa produtividade nesse processo. E é por isso que eu faço essa exata mesma estratégia com os meus alunos da mentoria. Eles têm data para terminar a introdução, eles têm data para poder me enviar o texto para corrigir. E é por isso que dá tão certo, porque tá tudo planejado. Nessa questão de definir os prazos, é importante que você defina prazos realistas. Então, não espere escrever uma boa revisão de literatura em 3 dias. Da mesma forma que provavelmente você não precisa de 15 dias para escrever uma conclusão. Uma conclusão ela é mais simples, ela é mais curta. Então, a gente consegue reduzir esse prazo, por exemplo. Então, tenha mais ou menos uma noção de quanto tempo você precisa para cada etapa e tenha em mente também que imprevistos acontecem e tá tudo bem. É por isso que você precisa ter esse plano A para poder ter o plano B, para você poder provavelmente jogar esse planejamento um pouco mais para frente, para você ver em qual etapa você precisa acelerar e andar mais rápido para que no fim a sua data de entrega ela não seja alterada. Depois de definir por quanto tempo você vai se dedicar a cada tarefa, a próxima etapa é definir exatamente quando você irá executá-las. Para isso, você precisa marcar dia e horário para poder fazer cada uma delas. Não fique pensando, eu vou fazer quando eu tiver tempo. Se você não marcar, se isso não for prioridade, você não vai achar tempo para poder fazer. Outra situação muito comum é quando sobra um tempinho e você fica meio confuso sobre o que vai fazer. Será se eu leio? Será se eu escrevo? Será se eu vou varrer uma casa? Se você tiver que pensar o que você vai fazer, o seu cérebro vai entrar em uma fadiga de decisão e você vai acabar não fazendo nada. Vai optar por aquilo que é mais prazeroso, como ficar no celular, nas redes sociais. É por isso que se você marcar esse dia e horário, se você combinar consigo mesmo que tem aquele compromisso, você só precisa levantar e fazer. Já está combinado. Por isso, você precisa tornar essas tarefas o mais automático possível.
Eu vou escrever o tópico 1 do meu referencial teórico segunda-feira, das 15 às 17 horas. Essa é uma forma de reforçar a identidade de que você está no comando, que você cumpre com a sua palavra e que você vai fazer o que precisa ser feito. Além disso, sempre que possível, coloque essas tarefas da escrita como a primeira tarefa do seu dia. É meio que ficar livre logo, sabe? Porque no final do dia, você vai ter que lidar com o cansaço acumulado de outras demandas e talvez não consiga realmente executar conforme o planejado, tá? Por último, monitore o seu progresso. Você pode fazer isso com um rastreador de hábitos ou então naquele mesmo calendário que a gente fez o planejamento. É assim que você vai ter uma evidência clara do quanto você está avançando. Ter noção dos dias que você está cumprindo corretamente com o que foi planejado, com certeza vai reforçar esse comportamento e vai te dar motivação para poder continuar. Porque você vai querer ver todos os dias completos, todos os dias marcados bem bonitinhos. Eu, por exemplo, marcava com uma carinha triste aqueles dias que eu não conseguia me dedicar para absolutamente nada relacionado à escrita e à minha pesquisa. Claro que aqueles dias foram minoria, mas ter isso marcado, ter isso registrado, é bom para a gente entender, para a gente perceber se tem algo dando errado, se esse planejamento não é o melhor para a gente. Então, novamente, ter a noção de que você não está cumprindo corretamente o planejado também é importante para que você possa recalcular a rota e adotar um novo plano de ação. Mas eu tenho certeza que você vai se sentir muito orgulhoso e muito motivado de ver a maioria dos dias marcado positivamente. Agora, pausa esse vídeo, faz download dos materiais aqui no link da descrição. Você vai encontrar o calendário, o checklist e também um rastreador de hábitos para você rastrear o seu hábito de escrita e de leitura. E anota essas 7 dicas aqui, esses 7 passos muito simples para você organizar e planejar a sua própria pesquisa. Essas informações aqui são ouro e, infelizmente, ninguém ensina pra gente aí na faculdade. E antes da gente finalizar, eu quero que você se lembre que a consistência e os pequenos avanços diários serão fundamentais nessa jornada. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.